E é isso. Boa noite aí, boa noite pessoal, boa noite John, boa noite Grazi, boa noite Flávio, boa noite todo mundo. Deixa eu dar uma organizada nisso aqui. Beleza. Então vamos lá. Seguinte, pessoal. A aula de hoje, segunda aula da nossa maratona. A gente vai falar um pouquinho dessa atleta aí muito bacana, que é a Catherine. Atleta que pegou pódio nos games de novo esse ano. Tirando a tia Claire aí, é uma das únicas atletas a ter tantos pódios aí no games. Então, realmente fez história esse ano. E é uma atleta que já está há muito tempo no esporte. Eu lembro a primeira vez que eu vi ela foi no Invitational lá em Londres, em 2012. Então, assim, ela é muito nova, mas já está no esporte há muito tempo. Então, é uma atleta muito bacana e a gente vai falar bastante dela hoje. Vamos lá, galerinha. Começando. Seguinte, hoje a gente vai falar de como o Chris conheceu a Catherine. Vocês vão ver que nas nossas aulas a gente gosta de colocar algumas histórias para ajudar aí a memorizar o conteúdo mais complexo. Então a gente coloca algumas histórias como ferramenta didática mesmo. E a gente vai falar das variáveis mais importantes que a gente fica de olho quando a gente vai montar um treino nessa metodologia. A apresentação aí, acho que todo mundo aqui já me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, eu trabalho com o Chris, que é o responsável pela metodologia Aerobic Capacity. Eu estou trabalhando com o Chris desde 2019, que a gente fez uma parceria aí onde eu traduzo os cursos dele aqui no Brasil. E recentemente, por conta da pandemia, a gente fez uma versão online. A versão online foi muito massa, muito legal. E a gente vai fazer outra versão online desse curso agora em dezembro. Então, fiquem ligados aí. No domingo, na Masterclass com o Chris, a gente vai dar todas as informações. Vamos lá. Como que o Chris e a Catherine se conheceram? A gente gosta de passar essa história aí, que é uma história bem legal. Foi em 2013, depois que o Calipa, que é o primeiro atleta assim, grande do Chris, Jason Calipa, foi muito bem nos games de 2013. Ele foi muito bem nas provas mais longas, nas provas de endurance, que geralmente ele não ia muito bem. Todo mundo ficou muito surpreso com isso. E a Catherine foi lá e mandou um e-mail para o Jason. Nossa, achei muito legal que você foi muito bem nas provas de endurance esse ano nos games. Queria saber se você poderia me treinar e me ensinar isso, porque eu tenho dificuldade nisso também. E aí o Calipa foi lá e respondeu no e-mail, olha, eu não sou eu que monto, eu não faço esse tipo de trabalho, né, esse tipo de assessoria, e não sou eu que monto os meus treinos aeróbicos. Quem monta é o Chris. Aí ele foi lá e copiou o Chris no e-mail. E aí, imediatamente, a Catherine foi lá e mandou um e-mail para o Chris assim, eu não queria treinar com o Calipa, eu só queria que ele me passasse o seu contato. E aí o Chris ri disso, né, hoje em dia, porque a Catherine na época era muito nova, ela tinha 20 anos de idade, então assim, um atleta de alto nível tão jovem assim, já preocupando com esse tipo de coisa, ele achou bem engraçado. E foi assim que eles se conheceram, hoje eles estão nessa parceria desde então, estão aí 7 anos com o mesmo treinador. Uma dica aí para quem fica pulando de treinador para treinador, às vezes se você cola em alguém por mais tempo é quando você tem mais resultado. E foi o que a Catherine fez, ela está com o Chris e o Ben Bergeron há muito tempo. E o Chris, ele coordena esse trabalho junto com o Bergeron é o treinador oficial da Catherine, o Chris faz a parte de corrida, a parte de natação, essa parte mais aeróbica. Então ele tem que coordenar esse trabalho todo com o Ben Bergeron, e hoje em dia a gente ainda vê muitos atletas que pegam alguns especialistas para auxiliar no programa geral deles. Beleza? Então foi assim que eles se conheceram. Os resultados que eles atingiram juntos são muito legais. A gente tem aí algumas marcas. Da prova de 1.600 metros da Catherine, ela já conseguiu abaixar 1 minuto desde que ela começou a trabalhar com o Chris. E, putz, você vai para e pensa assim, nossa, mas ela abaixou 1 minuto só em 6, 7 anos de trabalho. Então, gente, quando a gente está falando de provas de corrida, principalmente provas de 800, 1.600 metros, abaixar seu tempo é muito difícil. E para um atleta reduzir 1 minuto, treinando corrida 2 vezes por semana, é muita coisa. Vocês vão ver aí quando vocês começarem a treinar e fazer essas marcas, o tanto que é difícil abaixar esse seu tempo. E um exemplo que a gente dá também, em 2012,
ela competiu uma das provas mais longas que teve nos games aí, uma prova em torno aí de 1h30, quase 2 horas de duração. E ela ficou em 20º. Em 2016, aí, depois de alguns anos, já trabalhando com o Chris. Na prova de corrida na trilha do Dave Castro, lá em 2016, ela pegou 4º. Então, foi uma atleta que, ao longo dos anos, desenvolveu muito essa parte da corrida, essa parte da capacidade aeróbica. E ela fez todo esse trabalho e ainda faz todo esse trabalho com o Chris. Vamos lá. Um pouco de conteúdo científico aí, galera, para a gente entender como que funciona o trabalho que a gente faz. A gente tem que entender um pouquinho de fisiologia do exercício, entender um pouquinho de fibras do tipo 1, fibras do tipo 2. O trabalho que o Chris fez com a Catherine foi, lá atrás, ele identificou que ela era uma atleta que se dava muito bem em provas explosivas. Ela tinha um background da ginástica, então ela era uma atleta mais explosiva. E aí ele teve que trabalhar essas outras fibras do tipo 1, desenvolver esse lado, desenvolver volume, desenvolver provas mais longas e fazer um estímulo específico para esse tipo de fibra. A gente vai falar nas próximas aulas aí um pouco como identificar qual tipo de fibra que prevalece aí no seu aluno, no seu atleta. Geralmente a gente mais por um lado do que para o outro. Algumas pessoas assim são realmente tem um diferencial genético muito grande. Por exemplo, você pega uma pessoa igual o Bolt, ele é um cara que tem muito mais fibras rápidas que lentas. E o Chris, que foi um atleta de Ironman, ele já tem o contrário, muito mais fibras lentas do que rápidas. Então é importante a gente fazer essa diferenciação, a gente entender isso quando a gente quer fazer um trabalho bem focado com o nosso aluno, pode ser um aluno de personal, pode ser um atleta que quer atingir os objetivos aí. Então a gente tem que entender isso. Beleza? E foi isso que o Chris fez. Ele fez essa análise lá atrás e trabalhou isso com ela ao longo dos anos. Vamos lá. Hoje a aula vai acabar em 30 minutos, com certeza. Já estamos acabando os slides, gente, comparado com ontem. Seguinte, agora esse slide aqui a gente vai ficar um pouquinho nele, onde a gente vai falar um pouco mais técnico. Essa é a parte onde a gente vai passar cada das variáveis que a gente tenta utilizar e como que a gente pensa, qual que é o raciocínio por trás na hora de prescrever os treinos. Então, o que o Chris passa para a gente, ele geralmente divide os tipos de treino que ele dá em 5 estímulos diferentes. Então, aqui a gente tem 5 estímulos diferentes. O primeiro estímulo que a gente tem aqui são estímulos de limiar aeróbico, onde a gente quer desenvolver no nosso aluno, no nosso atleta, o limiar aeróbico dele. O que a gente geralmente faz para estimular esse limiar? A gente faz treinos mais contínuos, treinos com intensidade moderada, para desenvolver a nossa capacidade de queimar gordura e realmente ensinar os nossos músculos a utilizar a gordura como combustível na hora de fazer exercício. É onde a gente treina a nossa resistência aeróbica, clássica resistência aeróbica aí, tá? O segundo tipo de estímulo que a gente tem, limiar de lactato. Para treinar o nosso limiar de lactato, geralmente a gente faz treinos de volume maior quando a gente compara limiar de lactato e VO2, tá? Eu vou fazer uma comparação aqui de treino de limiar e treino de VO2. O treino de limiar aeróbico é sempre com volume maior. Então, eu vou comparar aqui limiar de lactato e VO2. Se comparado com os treinos de VO2, os treinos de limiar de lactato, a gente vai trabalhar distâncias um pouco maiores. A gente vai trabalhar numa intensidade alta, bem próximo ali do seu limiar, um pouco acima, talvez, e a gente vai trabalhar com menos descanso entre as séries e as repetições. Então, de novo, o limiar de lactato, se comparado com o VO2 máximo, o volume é um pouquinho maior, a gente trabalha numa intensidade um pouco mais alta ou no limiar, e a gente tem menos descanso entre as séries e repetições. Muitas vezes, quando a gente faz um treino intervalado de recuperação ativa, aquele treino que você dá um tiro, você volta trotando, geralmente um treino de limiar, tá bom? Treinos de VO2 máximo, se comparado com os treinos de limiar de lactato, são treinos onde a gente coloca volumes menores, distâncias dos intervalos são curtas e a intensidade é muito alta. E o descanso geralmente aí é maior.
Então, às vezes, você faz um tiro ali de 10 segundos e descansa 1 minuto. Isso é um treino onde a gente vai estar trabalhando esse VO2 máximo. Resistência de velocidade, quarta opção ali. São treinos onde o volume é bem baixo. Geralmente a gente prescreve as distâncias menores do que 60 segundos. Então, assim, se o cara está fazendo um treino de resistência de velocidade, você botou ele para correr mais do que 1 minuto, geralmente a gente não passa isso. E intensidades extremamente altas. É um treino que a gente usa para recrutar as fibras do tipo 2 e forçar elas a desenvolver um pouco de resistência. A gente geralmente procura aqui uma recuperação completa ou quase completa entre as séries e as repetições. E a gente vai para a última parte, treinos de resistência de força, com volume extremamente baixo, intensidade muito alta, onde a gente inclui vários movimentos explosivos, movimentos de pliometria, movimentos balísticos, para ajudar a desenvolver as fibras do tipo 2. Então, pessoal, hoje a gente vai poder tirar algumas dúvidas aí. O que é importante a gente entender? Pegando aqui no treino aeróbico e descendo até o treino de resistência de velocidade, a gente consegue ver que aqui eu tenho uma predominância grande de recrutamento de fibras lentas. Eu vou descendo para o treino de resistência aeróbica, eu começo a recrutar fibras lentas e rápidas. Eu vou para o treino de VO2, eu começo a recrutar mais fibras rápidas do que lentas. Treino de resistência de velocidade, mais rápidas do que lentas. Treino de resistência de força, praticamente só fibras rápidas. Então a gente consegue começar a visualizar e juntar os dois conteúdos que a gente viu. A gente falou de fibras rápidas, falamos de fibras lentas, então a gente vai juntar isso aqui. É importante você entender isso, porque cada fibra vai ser estimulada de uma forma diferente. Beleza? Nessa hora aqui, galera, quem já conhece um pouquinho mais de corrida, já montou algum treino de corrida, já domina mais isso aqui. Mas tem um pessoal que eu vejo que assiste as nossas aulas que nunca montou um treino de corrida, nunca fez uma preparação de corrida. Sobre esses termos, limiar aeróbico, limiar de lactato, limiar de VO2, resistência de velocidade e resistência de força, tem alguma dúvida, galera? Eu vou até abrir aqui o chat, porque se você não entendeu algum desses termos aqui, limiar de lactato, limiar aeróbico, limiar de VO2, resistência de velocidade, resistência de força, você vai ter dificuldade. Então, assim, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu mandar aqui no chat. Não? Todo mundo entende todos esses termos? Flávio, Adriano, Renan. Beleza. Galera, se todo mundo entende, fica bem mais fácil. Uma vez que isso aqui está claro, o que a gente faz? Isso aqui é a primeira coisa que você tem que ficar de olho. Se você faz uma avaliação com o seu atleta, você consegue enxergar se ele tem mais fibras rápidas, mais fibras lentas. Principalmente quando a gente fala no cross, o aluno não vai ter muitas oportunidades para treinar corrida. Ele não vai correr 4, 5 vezes por semana. Então, se a gente não for preciso na hora da prescrição, fica muito difícil. Às vezes a gente não vai aproveitar o tempo que ela não tem disponível. Boa, Grazi. Qualquer dúvida que você tiver, é só me perguntar lá. Me manda um direct, me pergunta para mim no box. A Grazi trabalha comigo lá no box, galera. Então ela tá vendo aí, começou agora com a gente lá e tá vendo essa aula de bônus. Então, pessoal, para quem já pegou bem esses conceitos, se quiser tirar dúvida comigo depois, só me mandar uma mensagem lá. Mas se você já entende bem esses conceitos, a gente tem que pensar que para o aluno de CrossFit, para o atleta de CrossFit, a gente tem que saber qual tipo de estímulo que a gente está dando para ele. A gente tem que falar, olha, eu quero desenvolver o seu limiar aeróbico, então eu vou prescrever treinos assim. Ah, não, eu estou vendo que você tem uma deficiência em resistência de velocidade. Você tem um tiro muito rápido, mas esse tiro dura pouco tempo, então a gente precisa aumentar o tempo desse tiro. Ah, não, você realmente está fraco, cara. A gente precisa de trabalhar fibras rápidas. Eu falo fraco não em levantar 100 quilos de snatch. Eu falo fraco em, às vezes, a potência desse cara não está legal. Você bota ele para dar um tiro ali, ele não consegue fazer muita força, não é muito potente. Então, assim, a gente precisa trabalhar essa parte também. Beleza? Então, a gente tem que entender o que a gente vai trabalhar.
E quando você vai, por exemplo, montar um treino, eu quero melhorar a prova de 1.600 metros do meu aluno, igual a gente viu que o Cris fez na Catherine. Muitas vezes não vai ser só uma dessas variáveis que a gente vai ter que trabalhar. Geralmente tem uma que está piorzinha, você vê assim, não, realmente esse cara precisa de melhorar isso, mais do que aquilo, mas você vai ter que trabalhar um pouquinho de tudo, se esse atleta principalmente já for um atleta treinado. A gente sabe, quanto mais treinado um atleta é, menos treinável ele é, mais difícil é da gente continuar melhorando, tá bom? Então, assim, isso para os atletas de elite, eu falo assim, é arroz com feijão. Se vocês não entendem isso aqui, estão treinando atletas de elite, para tudo, começa a estudar e dá uma olhada nisso aqui e me pergunta se tiver qualquer dúvida. Para o pessoal do boxe, como é que funciona? Eu vejo que a gente tem dois perfis, assim, principalmente quando a gente trabalha lá. Tem a pessoa que vai querer fazer um trabalho mais individualizado com você, ela vai ali comprar uma planilha, vai fazer um personal, e aí eu acho que você tem que entregar precisão, você tem que entregar um negócio legal, você tem que explicar, cara, estou fazendo esse estímulo, faz uma avaliação, estou fazendo esse estímulo, que eu fiz esse teste com você, quero melhorar aquilo. E você tem o pessoal geral. O pessoal geral, aí já fica mais complicado da gente ter precisão na hora de prescrever. Se você faz um treino para 30 pessoas sem avaliar ninguém, é diferente você pegar uma pessoa e fazer uma avaliação. Só que o treino também fica mais inclusivo, fica mais fácil. Então, assim, tem alguns boxes que eu vejo que deixam alguns treinos para o pessoal fazendo remo, na bike ou de corrida, enquanto espera a aula, faz uma área externa. Tem algumas opções, mas quando a gente está falando de todo mundo, eu vejo que o mais legal é você fazer algo mais geralzão mesmo e muito indo pelos caminhos da resistência aeróbica. E eu falo por quê? Porque a galera geralmente no box já treina alta intensidade, já treina fibras rápidas. Não sei como é o seu box, não sei como é onde você trabalha, mas geralmente é assim, pelo que eu tenho visto. Você vai ter que analisar muito o que você quer fazer, porque os treinos de limiar aeróbico também são mais chatos, é o que a galera foge, ninguém quer ficar 40 minutos lá no remo. Então, assim, você vai ter que pensar isso também. Eu recomendo isso. Então, se você tem um aluno de personal ali, um aluno que quer fazer uma planilha, faz o teste, entende qual estímulo você quer para ele e seja bem preciso. Se você quer fazer algo pelo box, faça algo mais geral, faça algo mais lúdico, mais divertido, que seja inclusivo também. Mas não deixe de levar em consideração isso aqui. Às vezes você pode falar, não, eu tracei o perfil da galera mais ou menos, vamos focar um pouquinho nesses dois durante umas 16 semanas, aí nas próximas 16 semanas eu troco, ou você faz uma semana cada, explica para a galera o que é cada um. É interessante a gente explicar para os alunos o que está por trás do treino que eles estão fazendo. Quando a gente faz isso, eles têm mais confiança na gente, a gente gera um gatilho aí de autoridade. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Bom? Então, galera, hoje eu vou fechar mesmo em 30 minutos. Bônus. Eu vou passar para vocês aqui um bônus que eu trouxe aqui para essa aula, que é uma sessão de treino da Catherine. Isso aqui vai ser só para a galera que assistiu ao vivo. Para quem quiser assistir no YouTube depois gravado, pode pegar também. Mas eu vou colocar isso aqui de bônus para quem veio hoje presencial. Seguinte, pessoal, vai ficar meio feio aqui a apresentação, mas vai dar bom. Isso aqui, galera, foi treino de 3 de novembro de 2013, de uma sessão de treino que a Catherine fez na pista de corrida. O treino eram duas séries, de 1.000 metros de corrida, 800 metros, 500 metros e 300 metros. O pace que ela fez para 1.000 metros é em torno de 4,32 e 4,37. O descanso depois dos 1.000 metros eram 200 metros de trote leve. Depois, os 800 metros, ela tinha que fazer um pace entre 3,38 e 3,41. O descanso era 200 metros de um trote leve. Os 500 metros entre 2,16 e 2,18. O descanso, 200 metros de caminhada. 300 metros no pace de 64 a 65 segundos e descanso 200 metros de caminhada. Terminou tudo, descansa 2 minutos e repete tudo de novo. Os 1.000, os 800, os 500, os 300. Então, galera, a gente começa a ver que os treinos que o Cris prescreve, primeira coisa, são precisos. Ele faz testes com os atletas dele para dar lá em segundos. Eu quero que você corra entre tanto e tanto. Se você não conseguiu correr, se passou muito ou passou pouco, cara, a gente tem que olhar isso.
mas a precisão ali é algo absurdo. Qual que é os detalhes que a gente tem para esse treino? Os primeiros 1.000 metros para ela provavelmente seriam bem fáceis, bem tranquilos. Mas se você forçar demais nesses 1.000 metros, você vai sentir isso nos próximos, porque a ideia é ser um treino contínuo. Você corre, trota, corre, trota, corre, trota. Então, a ideia não é você correr muito forte e depois chegar nos 200 metros, na hora que você tem que trotar, você caminhar. A ideia é você seguir os paces que ele montou para você conseguir fazer a próxima parte no pace desejado. Então, embora essa corrida de recuperação de 200 metros seja devagar, o importante é você recuperar para você conseguir fazer a próxima parte no pace desejado. Os paces vão ficando cada vez mais difíceis. Então, assim, galera, eu tenho montado alguns treinos de corrida e eu falo que, assim, montar treinos igual o Chris é algo muito difícil. Ele é um cara que, assim, para essa questão de montar treinos, ele tem realmente um talento, porque ele não pensa somente, eu quero trabalhar com aquela variável, igual a gente viu lá atrás. Ele leva uma série de fatores por trás daquilo. Ele trabalha a psicologia do esporte em cada sessão do treino que ele faz. Ele não quer que os atletas dele se sintam que fizeram uma sessão de treino e não conseguiram completar. Ele trabalha várias coisas dentro de uma sessão. Então a gente tem que tomar cuidado ao tentar prescrever treinos assim, porque eles exigem um trabalho muito grande. Beleza? Mas a gente está falando de uma atleta que elite, de uma atleta que vive para isso. Ele realmente investiu muito tempo e muito trabalho numa sessão de treino. E é isso que ele faz com todos os atletas dele. Por isso que eles têm esse resultado. É um dos motivos também, né? A gente não pode falar só isso, mas um dos motivos é que ele realmente gasta muito tempo e muito trabalho numa sessão de treino. Eu queria mostrar isso para vocês. Eu vou até mandar aqui no chat para quem quiser copiar e colar isso aí, salvar em algum lugar. Se tiver alguma dúvida na tradução, pode me mandar. Aproveita aí, salva isso aí em algum lugar, que esse tipo de treino aí realmente é ouro. Ele fala muito da metodologia, fala bastante, mas alguns atletas ainda pedem para ele segurar as sessões de treino deles, o que eles fazem, porque no alto nível, né, a gente tem essa questão. Muitos atletas não querem passar para os outros o que eles estão fazendo. Então, pessoal, vamos abrir para perguntas. Eu acredito que a parte da Catherine foi mais um bônus mesmo, né? Ficou alguma dúvida do que vocês viram, do que o Chris faz com a Catherine, das variáveis que a gente utiliza para prescrever os treinos? Alguém quer perguntar alguma coisa? A gente tem 6 minutinhos. Grazi, Renan, Adriano. Não? Alguma dúvida? Agora é a hora, pessoal. Copia e cola lá no chat. E se quiser perguntar alguma coisa. Fala, Adriano. Você quer perguntar no microfone? Vê se vai. Eu tentei te colocar para falar aqui, mas não sei se está indo. Se quiser perguntar aí no microfone. Pode perguntar, Adriano. Qualquer coisa pergunta aí no chat mesmo. Manda bala. Nos WODs, por exemplo, quando se tem 400 metros no início do WOD, vale a pena explodir no começo ou manter o ritmo? Cara, depende muito de qual WOD você está falando. Se é um WOD que tem 400 metros, mas são 10 séries, ou é um WOD que tem 400 metros e são 2 séries. Depende muito do que a gente está falando. No geral, o que eu vejo no boxe, assim, em competições, a maioria das pessoas queima largada, né? Mas é porque muitos não sabem nem qual que é o tempo máximo dele de 400 metros.
Então, se você não sabe qual que é o seu tempo máximo, às vezes você vai começar lá, vai chegar em 90%, ainda tem mais um monte de coisa para fazer e você vai fritar. Então, assim, respondendo sua pergunta, depende se você está falando de um odd longo, de um odd curto, quantas séries, se o cara vai fazer 400 metros uma vez ou nenhuma vez. Ficou claro? Uma coisa que faz muita diferença, Adriano, se eu fosse falar para atletas, eu iria falar, cara, você tem que saber seu tempo de 400 metros, porque você vai fazendo um odd e tem pouca coisa, dá para você chegar ali 90, 85% do seu máximo no seu tempo de 400. Agora, se tem muitas coisas para frente, talvez valha a pena você reduzir um pouquinho para 75% do seu máximo no tempo de 400. E se a gente está falando do público geral, da galera do box, geralmente não vale a pena queimar a largada nos 400. Geralmente, porque o pessoal morre e não compensa. Ginaldo entrou agora. A gente está no finalzinho da aula, Ginaldo. Não sei se eu vou conseguir te passar muita coisa, mas se tiver algo que você queira perguntar. Eu vou beber um gole d'água aqui. Dá mais um tempinho se alguém quiser perguntar alguma coisa. Nada? Ninguém? Adriano, nos metcons de 5 a 5 minutos vale a pena levar muito? 5 a 6 minutos vale a pena levar muito? Esse PA que você escreveu aí é o quê? Pressão arterial, tá. Nos metcons de 5 a 6 minutos vale a pena levar muita frequência cardíaca, acelerando os movimentos ou manter um ritmo contínuo? De 5 a 6 minutos, provavelmente já vale a pena você manter um ritmo mais contínuo, tá? Adriano, se eu fosse falar assim, prova de 2, 3 minutos, senta o pau, até 2 minutos. Vai muito forte desde o início, nem pensa, só vai. Acima disso, a gente já tem que começar a montar um ritmo mais contínuo, do início ao fim. Agora, uma prova de 5 a 6 minutos é uma prova ruim, porque o seu ritmo contínuo ele tem que ser alto, ele vai ter que ser bem pesado. Fechou, Ginaldo? Então, assim, respondendo você, Alexandre, treinos de 5 a 6 minutos. O ideal é você manter um ritmo contínuo. Você provavelmente vai ter um resultado melhor se você manter um ritmo contínuo do início ao final da prova. Mas lembra que esse ritmo contínuo para uma prova curta, assim, de 5 a 6 minutos, ele vai ter que ser alto, ele vai ter que ser bem próximo do seu máximo. O aluno aí, o atleta, vai sair com lactato na veia aí, vai ser ruim. Mais um minutinho, galera, um minutinho. Tá me escutando aí? Tá me escutando? Tô te Pronto, escutando. beleza. Eu acho que essa é uma dúvida comum que principalmente o pessoal da boxe leva muito em consideração, né? Por exemplo, a galera é bem competitiva, pelo menos na boxe onde eu trabalho, e aí quando tem um odd que a galera quer bater o tempo de alguém, eles acabam se poupando muito no matchcom. Fala assim, não vou acelerar não, ou acaba não fazendo. Mas aí que tá, eu acho que entra muito essa sua abordagem agora. Será que vale a pena, por exemplo, eu manter um ritmo contínuo, por exemplo, no matchcom, do que, ou sei lá, eu fazer explodindo o tempo todo, dando o meu máximo para elevar a pressão arterial, para eu entrar no odd mais preparado para um treino que vai exigir maior carga, uma maior resistência da parte, né, no treinamento, ou é melhor, por exemplo, se eu quiser ser melhor no odd, aliviar mais no metcon? Não sei se deu para compreender. Tá, só uma dúvida aqui na sua pergunta. Se você colocou odd e metcon como coisas diferentes. Eu vejo algumas pessoas que chamam os dois da mesma coisa. Me explica como que é uma logística aí só da sua aula para eu entender. Tem um aquecimento, tem o metcon e depois tem o odd. Como que é isso? Só para eu entender o contexto. Tá aí? Vai. Eu tenho que te liberar toda hora?
Que estranho. Aí, foi. Ah, Então, aqui são uma subdivisão, né? Então, tem essa parte do aquecimento para depois entrar no treino principal, né? Nesse caso, no WOD. E aí, geralmente, a gente está dividindo justamente nessas sessões de 5 a 7 minutos, mais ou menos, aí, de um aquecimento, para girar em torno de 10 a 14, 18 minutos de WOD, porque vai depender muito se a gente tira de lado da técnica, ou tira da mobilidade, ou tira do tempo de limpeza, né? Por conta agora do período de pandemia. E aí, justamente, por ter essa divisão, então, por exemplo, Metcon ou aquecimento, tem lá, um exemplo, push-up, tem polichinelo, tem sprawl. Pronto, tem os 3 movimentos. Então, tem lá one rep de 7 minutos. Eu rodar o máximo de vezes que eu puder nesses 3 movimentos, são movimentos só para preparar para o treino principal, né? Nesse caso, no chamado aqui dos WODs. Aí certo. no WOD tem, por exemplo, lá, jerk, tem 4. Eita, você estava no jerk. Aí, jerk, corrida, enfim, tem by mil, enfim. E aí minha dúvida é justamente essa. Vale a pena, por exemplo, a pessoa, nesse momento do aquecimento, ela acelerar, tentar dar o seu melhor ali, ou ela manter, né, como foi na pergunta anterior, tentar manter um ritmo contínuo, ou, nesse caso, a pessoa não fazer, né, como eu falei lá no começo, a pessoa se poupar para dar tudo no treino principal. Ótima pergunta, Adriano, ótima pergunta. Então, se o objetivo ali do aluno é bater o tempo de outra pessoa ali, ele vai ter que, nesse aquecimento, nessa primeira parte da aula, ele vai ter que ir mais tranquilo, porque ele não quer gerar uma fadiga excessiva aí. Ele vai observar aquele aquecimento ali como uma hora de aumentar um pouco a frequência cardíaca, mas não aumentar demais. Você não quer gerar uma fadiga local ali, você não quer fritar o braço, fritar o ombro, você não quer subir muito os níveis de lactato nessa parte do aquecimento. Você quer só aumentar um pouco a frequência cardíaca, mover mesmo o corpo aí, lubrificar as articulações, para ele chegar no WOD e conseguir performar melhor, tá? Então, assim, se você está interessado, se o seu aluno está interessado em ir melhor do que o colega dele no WOD, ele vai ter que levar o aquecimento como uma parte mais tranquila mesmo, tá? Ele não vai poder sentar o pau lá nos 5 minutos, porque senão isso vai afetar. Opa, tem que te liberar de novo? Ficou claro, Adriano? Ficou claro, ficou claro. Interessante, eu tô nessa inserção, me inseri agora no mundo do CrossFit e cada vez mais vai despertando curiosidades, né? A Uhum. respeito de como manipular, por exemplo, determinados treinos. Então, por exemplo, se tiver lá o EMON, como você pode buscar novas estratégias? E aí como eu tô trabalhando numa box onde é uma galera bem competitiva aqui da cidade, então é a flor da pele todo dia, ou seja, não tem treino Uhum. de boa, é praticamente todo dia tem uma competição lá na academia. Uhum. E aí, quando tem, por exemplo, o EMON, e aí as estratégias aí envolve a compreensão justamente das vias metabólicas para a gente poder, né, fazer uma melhor estratégia. Só Sim. que aí muitos alunos, por exemplo, por mais que eles não tenham essa bagagem científica, né, que a gente busca cada vez mais, e não só buscar, mas também aplicar os esportes que se diferenciam um do outro, e o CrossFit é um que, Ave Maria, você tem que ter uma interpretação muito grande a depender da estrutura do treino do dia. Sim, sim. E aí eu tô acabando me impressionando, né, pela inteligência, né, fruto da experiência dos alunos, né, que por vivenciar há muito tempo os treinos de CrossFit, conseguem bolar as melhores estratégias para irem melhor no treino. Uhum. Então, é bacana aí essa oportunidade desse nosso diálogo. Parabenizo você pelo trabalho, né? E se você puder Obrigado. compartilhar um pouco mais como é que funciona aí, por exemplo, os treinos aí na sua box, o que que você faz para poder, sei lá, tentar orientar melhor os alunos ou potencializar o rendimento daqueles que já têm esse perfil mais atlético de competição. Como é que você lida com isso aí na sua box? Então, essa parte de competição, como que eu faço, tá? A gente já fez vários formatos ao longo aí de o nosso box está aberto desde 2014, a gente mudou algumas vezes de local, está aberto desde 2014. Essa parte de competição é já a minha experiência pessoal, tá? Ela é bem complicada, porque a partir do momento
a gente tem que lidar com dois pontos muito importantes quando a gente está falando de competição no boxe. Um é que os seus alunos vão tender a ficar mais competitivos, eles vão tender a querer melhorar os tempos, participar de campeonatos, é normal, isso é bom. Esse aluno que quer competir, ele é um aluno que é fidelizado, que faz um plano anual, mas esse aluno geralmente varia de cidade para cidade, mas geralmente ele é uma porcentagem pequena, ele não representa aí mais do que 30% dos seus alunos, geralmente. Geralmente, os outros alunos, pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem ter uma vida saudável, eles são a grande parte dos alunos. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você faz treinos muito focados em competição. Às vezes, você pode não atender tanto a galera que só quer qualidade de vida, só quer saúde. E esse pessoal, geralmente, quando você vai olhar aluno por aluno, você vê que, geralmente, grande parte deles são esses. Então, eu te falo assim, só toma cuidado com isso. E a forma como a gente faz aqui, hoje a gente está testando, porque é sempre um teste aqui, a gente muda muita coisa sempre. E hoje o formato que eu estou testando é o seguinte, a gente tem a aula normal e eu tenho uma planilha de competição. Se a pessoa quer fazer a planilha de competição, a gente cobra mais por isso, e a pessoa recebe e ela tem que fazer sempre reservando a vaga no horário, e a gente deixa bem claro, cara, você está fazendo a planilha de competição, mas a prioridade da aula é dos alunos da aula. Então, você não pode fazer um handstand walk e ocupar 5 raias, porque no nosso box cabem só 15. Se você ocupar 5 raias fazendo handstand walk, não vai dar certo. Então, a gente já monta os treinos pensando nisso, que a pessoa vai ter que lidar com essa logística aí de divisão por conta da pandemia, e a gente monta os treinos já avisando para o aluno, cara, se você quer ser atleta, você quer competir, beleza, você vai passar perrengue e você não pode atrapalhar a nossa aula, porque ela é prioridade. Mas a gente vai te dar uma oportunidade que vão montar uma planilha bacana para você, onde você vai poder desenvolver muito bem. Eu acho que se você está falando de pessoas que querem competir em campeonatos, gostam muito, geralmente essas pessoas começam a buscar esse tipo de coisa. Mas a verdade é que a grande maioria já se dá muito bem na aula, já conseguiria se desenvolver muito bem na aula. Então é uma realidade complicada. Eu falo que você tem que tomar muito cuidado, mas é a forma como eu estou fazendo hoje. A gente monta as planilhas, inclusive nas planilhas, a maioria delas tem corrida 2 vezes por semana, porque a gente usa essa metodologia do Chris. É bom porque o aluno já vai lá, corre e não ocupa tanto espaço do box. E a gente sabe que se a pessoa quer competir, ela precisa desenvolver essa parte aeróbica e a corrida vai ser a melhor ferramenta para isso, né? É isso. Acho que eu até passei aqui do ponto um pouquinho. Pessoal, agora realmente fechamos. Eu tenho que ir. Se tiverem mais dúvidas, podem mandar para mim no direct, no pessoal ali. Antes da gente ir embora, vamos tirar uma fotinha? Quem puder aí colocar a câmera para nós. Vamos tirar um printzinho. Valeu, fala Adriano. CrossFit Catanduva. Renan, Remor, Ginaldo. Então, galerinha, quem já está aí com a câmera, joinha, vou tirar um print aqui. 3, 2, 1 e X. Valeu, muito obrigado. Pessoal, vou dar um tchau aí para vocês, parar a gravação.